Outro aspecto importante da gente considerar acerca do movimento renascentista são os atores envolvidos em todas essas transformações que aconteceram ao longo do Renascimento. Desde Francesco Petrarca, pedagogo, filósofo, teólogo italiano, que fez um trabalho de resgate profundo das obras arcaicas greco-romanas, sobretudo conceitos epicuristas e estoicos de humanismo arcaico, que consideravam o ser humano um ser especialmente dotado de razão e por isso tão importante na construção do seu destino, do seu protagonismo. Nesse sentido, Petrarca, junto com outros italianos como Dante Alighieri e Maquiavel, Nicolau Maquiavel, são precursores desse movimento renascentista. O Renascimento, então, ele justamente começa em Florença, na Itália, e da Itália se expande por toda a Europa, alcançando outras culturas, outras línguas, outras identidades e tomando novas formas, e causando diferentes transformações. O Renascimento italiano também tem uma expressão importantíssima e muito relevante de ser compreendida no campo das artes, Os artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, são artistas importantíssimos para a gente compreender justamente essas transformações, essas contribuições novas que o movimento renascentista causa na sociedade da época, A arte renascentista inaugura uma série de diferentes abordagens no campo das artes, Começa a surgir o individualismo do artista, a autoria do artista, a assinatura das obras, as pesquisas no campo da ciência e também no campo da política e da própria filosofia. É importante a gente perceber que a arte, ela expressa e manifesta de forma muito potente as transformações que estão sendo vividas na sociedade, na cultura em seu tempo. Então, nesse sentido, as diferentes manifestações e expressões artísticas renascentistas, elas nos permitem conhecer também as transformações no campo da ciência, da política e da filosofia, porque esses diferentes campos influenciaram a criação artística, o impulso criativo desses artistas na época do Renascimento. Ao longo da história da arte, nós podemos usar as diferentes manifestações artísticas para compreender os diferentes períodos da história. Nesse sentido, no campo da política, por exemplo, além das contribuições de Dante Alighieri e de Nicolau Maquiavel, nós também temos importantes contribuições de Erasmo de Roterdã e de Thomas Moros. Também no campo da ciência, nós temos importantíssimas contribuições de Francis Bacon, de René Descartes, de Copérnico, Galileu. Temos influência muito forte desse pensamento humanista na produção científica, assim como todo o humanismo, a filosofia, a literatura humanista, esse resgate dos valores greco-romanos influenciou no campo da arte, também influenciou no campo da política, no campo da ciência, Então é importante, por exemplo, a gente compreender na ciência que esses nomes importantes, do renascimento científico, da revolução científica, como Copérnico, Galileu, René Descartes, Kepler, Newton, são nomes que também foram influenciados por toda essa movimentação, essa efervescência causada pelo humanismo renascentista e por todas essas transformações nos diferentes âmbitos da sociedade. Quando o humanismo renascentista alcança, por exemplo, o norte da Europa, a região da Alemanha, surge um movimento com Martim Lutero que ficou conhecido como protestantismo, E o protestantismo nada mais é do que a incorporação desses valores humanistas e do resgate renascentista das
obras arcaicas no campo da teologia e da religião, né? Por exemplo, Martim Lutero, ele defende a importância de se buscar conhecer um cristianismo primitivo, um cristianismo das origens. Ao mesmo tempo que ele defende a importância de se entrar em contato diretamente com as obras literárias, teológicas e, sobretudo, com a própria Bíblia. Ele defendia que os fiéis deveriam saber ler, para que cada um pudesse, ao ler o texto sagrado, tirar as suas conclusões, ter as suas experiências a partir da leitura da palavra sagrada. Então, toda essa movimentação, essa grande vontade humanista renascentista de colocar o ser humano como protagonista da história, como protagonista da sua existência, alcança diferentes expressões nos diferentes campos, nos diferentes âmbitos da vida em sociedade na Europa da época.